cabelo, Eric. E o tiro, bora tirar. Você tá... Bicho, porque tu fez isso comigo, cara. Eu te mando. Bora. Não, Bora. Eric, não faz mais isso comigo, porra. Foi a trollagem do ano. É, deixa de ser besta, tu tá mexendo com uma profissional, não é qualquer coisa não, pô. Ai, meu Deus, me deu um nervosismo tão grande que eu peidei. Passei. Peidou, foi?